figura a Florence Nightingale durante a guerra da Crimeia da Guarda, porque ela ia nas enfermarias e acampamentos dos batalhões iluminando o caminho para cuidar dos doentes. É por isso que Florence Nightingale é conhecida como a Dama da Lâmpada. Olá, meus amigos de reflexões. Temos aí um tema muito importante, que são as necessidades psicológicas. Devido a alguns problemas técnicos, estamos aí refazendo a nossa live de hoje, e justamente para tentar deixar vamos dizer assim, uma gravação boa para vocês, porque realmente a que foi divulgada, a que foi publicada, está muito ruinzinha. Mas, não raro, meus amigos, criamos inconscientemente nossas próprias doenças não atendidas pelas vias normais da vida e do relacionamento. Nós vamos mergulhar hoje nas camadas mais profundas do nosso ser. Então, para isso, você tem algumas perguntas a se responder. E faça isso realmente com muito afinco, com muita profundidade. A primeira pergunta, anota aí. Verifique agora quais são as necessidades psicológicas mais profundas suas. E uma segunda pergunta: como poderá atendê-las de maneira saudável? Ok? Tudo bem? Pode responder aí, depois, quem quiser pode divulgar suas respostas ou entrar em privado comigo, ok? Então, duas perguntinhas. Quais são as suas necessidades psicológicas mais profundas e como poderá atendê-las de maneira saudável? Sem necessidade da doença como indexador da sua vontade. Pode ser que você esteja até odiando seu emprego de hoje, odiando seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém muito especial. Como exemplo isso. Ao descobrirmos essas verdades, o que é imprescindível, nós poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação dessas necessidades psicológicas. E curar tem a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. Ok? Então, certos e bastante convictos de que o trabalho em nossa mente, o trabalho de preparação desse atendimento das necessidades psicológicas apresentadas é o fator que determina você
ir para a esquerda, buscando realmente que venha satisfazer essas incursões nossas, ok? O, o nosso amigo João Mohana, ele foi lá de Bacabal, em 1925, morreu em 95. Foi um padre, um médico e escritor brasileiro. E ele elaborou, não é, uma classificação de necessidades, e aqui expomos aqui para vocês agora. O primeiro fator dessas necessidades que ele expõe são as necessidades psicobiológicas. É oxigenação, hidratação, eliminação, sono e repouso, exercício e atividade física, sexualidade, abrigo, motilidade, cuidado corporal, ético, a ética e a filosofia de vida. Esses são fatores que, conforme o João Mohana, devemos atentar e devemos trabalhar em cima dessa proposição, de certa forma, dessa colocação sobre as necessidades. As necessidades psicológicas nossas devem ser orientadas de tal forma a não nos, de certa forma, nos colocar e isso é um desafio, é o grande desafio que nós temos. Eu vou apresentar agora para vocês aqui a hierarquia das necessidades de Maslow. Quem conheceu Maslow, grande Maslow? Então, Maslow coloca, né, a hierarquia das necessidades, que é uma pirâmide. Então, necessidades do corpo, que são as básicas, as primeiras, basilares, né? como fatores higiênicos e que podem gerar desmotivação imediata. Então, necessidades do corpo, necessidades de segurança e um pouquinho das necessidades sociais, que por sua vez também pertence a um outro grupo, necessidades sociais, que também é um grupo motivacional. Por que motivacional? Quando eu vivo com mais gente, quando eu convivo, quando eu participo de programas sociais, quando eu participo de grupos
na minha trajetória. As necessidades de status, que posto que eu ocupo nesse grupo, que posto que eu ocupo na Terra, o que eu faço aqui, qual a importância daquilo que eu faço. E por fim, necessidades de autorrealização, quanto àquilo que faço e quanto àquilo que sou também, as necessidades espirituais. Ok, minha gente? Que por sinal também foi uma enfermeira, muito interessante, uma notável professora que introduziu os conceitos do processo de enfermagem no século passado, no contexto nacional. Antes dela, os pacientes eram apenas indivíduos, números. Depois dela, passaram a ser tratados como seres humanos. De torná-lo independente desta assistência através da educação, de recuperar, manter e promover sua saúde, contando para isso com a colaboração de outros grupos profissionais, gente que cuida de gente. Olha aqui, ó. Essa é a Wanda de Aguiar Horta, tá vendo? E ela construiu uma forma representativa disso tudo que ela falou, que não é uma pirâmide, mas é um semicírculo, ambientais gerais, né? Então começa lá a produção agrícola de alimentos, bem no núcleo dessa figura, desse gráfico, está aquilo, de certa forma, a representatividade das pessoas, idade, sexo, fatores hereditários, o estilo de vida dos indivíduos, família, redes sociais e comunitárias. E aí vem ampliando para o panorama social, panorama do país, da nação que vive, da cidade que vive, do estado que vive, da produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, geração de trabalho e renda, são fatores que influenciam diretamente nas pessoas e que causam estados psicológicos determinados, né? Segurança, né? Influencia diretamente naquilo que a gente chama de bem-estar na nossa mente. Condições de vida e de trabalho, serviços sociais de saúde, saneamento básico, habitação, urbanização, transporte e mobilidade. Essas são condições em que influenciam diretamente aquilo que a gente chama de estado psicológico, de necessidades psicológicas. Originam isso. São necessidades, muitas vezes, do nosso corpo, são necessidades do dia a dia nosso. De tal forma que não crie mais um problema para nós. E esse é um grande fator. Nós não temos que criar mais problemas. Estamos vivenciando alguns deles. Estamos passando por um processo de pandemia. Nós estamos passando por algumas privações
e que vamos chegar lá, vamos sair disso, lógico, mas temos que sair o mais ilesos possível. Por quê? Para não agravar a situação por aqui. Nós temos que enfrentar a situação da forma como ela é, mas não agravar a situação por aqui. Essa é a proposta da nossa reflexão de hoje. E só repetindo, tem aquelas duas perguntinhas para responder. Para você responder para você mesmo. E anote isso, escreva isso. Quais são as necessidades psicológicas que você tem hoje? Quais são? As necessidades psicológicas mais profundas, oriundas de tudo isso que a gente falou. Do processo da pirâmide, do semicírculo apresentado pela enfermeira Wanda. Ok, minha gente? E como você poderá atendê-las de maneira saudável? Isso é tudo. Nós estamos vivenciando fatores que nos desequilibram de repente, que nos deixam apreensivos, mas são fatores externos e que temos de trabalhar da melhor forma, trabalhar aqui. Nós não podemos ceder a essas instigadas, a essa investida dos fatores sociais externos e nos destrambelharmos. Esse é o ponto. Então, quais são as nossas necessidades psicológicas? Anote aí, todas, as maiores que você tem, as mais profundas. E como você poderá atendê-las? Você mesmo, você mesma. Como você poderá atendê-las da melhor forma? Ok, minha gente? Essa é a nossa grande reflexão de hoje. Que eu estou fazendo questão absoluta de regravar, porque nós estamos aqui de novo, né? Porque houve um problema técnico sério na nossa live de manhã, às 10 horas. Problema técnico do Instagram. Mas, feliz por estarem aqui, feliz por estar com vocês, compartilhando desse momento tão importante e esperando que eu tenha contribuído para você refletir sobre esse tema que é muito importante. Não agrave aquilo que vem de fora para você. Não torne mais difícil a vida em função dos fatores externos como demonstrados aqui. Mais uma vez só, para finalizar, mostrar para vocês todos esses fatores que nos atingem, sem dúvida. Vamos trabalhar, ok? Mostrar a que viemos, ok, minha gente? Muito bom estar com vocês aqui em reflexões e nesse dia, realmente falando sobre necessidades psicológicas profundas nossas. Atentem a isso, reflitam sobre isso